Boa noite, boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, Alessandra, coisa linda de Deus. Deus abençoe e proteja. Que mais? Aline, há quanto tempo, né, Aline? Boa noite. Luceni, ô Lu, como é que tu tá, Lu? Naquele dia, Lu tava lá com a gente, quando eu procurei Lu teve que ir embora, né, Lu? Mas também com o tempo, né, que eu tava lá esperando. O que mais aqui? Nós temos Rosângela, seja muito bem-vinda, boa noite. Deus abençoe, ilumine. Quem mais aqui? Moisés Medeiro, muito bem-vindo, meu nobre amigo Moisés, muito bem-vindo. Grande Eduardo Firmino, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mônica Neri, muito bem-vindo. Lissandra, levantou a mão, quer falar alguma coisa ou não? Ou foi acidente? Foi? Não? Ah, tá, só para mostrar que tá aqui com a gente. Boa, muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui, Eduardo, todo mundo aqui, ótimo, ótimo. Gente, o pessoal que vai entrando, a gente sempre dá aquele intervalo lá, aquela contagem regressiva, né? Para dar tempo o pessoal entrar, né? Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou vai perder o conteúdo de hoje, tá? Preparem caneta, lápis, que é 20 minutos, coisa rápida. Caneta, lápis, papel, é 20 minutos, coisa rápida. Nós vamos trabalhar algumas temáticas hoje, né? A principal temática é a transcendência da interpretação. E nós vamos entender um pouco como funciona tudo isso, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E o que está acontecendo nessas terças-feiras que nós nos reunimos em 20 minutos? Vocês estão me escutando bem? Coloca um joinha para mim aí para entender se vocês estão me escutando bem. Tá todo mundo aí presente, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Eduardo, Mônica, todo mundo aqui presente, beleza. Durante esses 20 minutos nós iremos, Moisés, tranquilo, tá todo mundo escutando. Nós iremos ser direto ao ponto, tá? 20 minutinhos direto ao ponto. E depois dos 20 minutos nós abrimos aí para perguntas. Então eu peço para vocês, se tiver alguma pergunta, por favor, nota aí no papelzinho de vocês para poder fazer no final, tá? No final é de coach para coachee, né? Que é chamado paciente. A pessoa que participa da sessão de coach é o coachee, né? Então, a gente vai ter aqui a sessão de coach. De coach para coachee, tá? No finalzinho lá, fazendo as perguntas de acordo, claro, com o tema ou de acordo com alguma dúvida que você tenha sobre algumas coisas. Beleza? Então vamos lá. Preste atenção nisso aqui. Quando eu falo preste atenção, é para a gente ter uma atenção bem mais ampla. Preste atenção nisso aqui, tá? Nós já trabalhamos toda essa estrutura, porém, para que fique mais cabível, a gente fala assim, para que fique mais entendido, né, de uma maneira resumida. Quando nascemos, viemos ao corpo físico, quer dizer, a consciência vem ao corpo físico para uma nova abordagem, tá? No decorrer do crescimento, nós vamos passando por experiência em 3 níveis, que a gente já conversou sobre isso: ambiental, psicológico e cultural, familiar. Ambiental, o ambiente onde você frequenta na infância, colégio, amigos. Cultural, dentro da sua própria casa, né? Um ambiente doméstico. E psicológico são as interpretações que você gera, diálogo interno, imagem interna, a partir das experiências que você tem. E isso gera o que com você? Isso gera um procedimento mental, né? Uma programação mental. Esse é o ponto, tá? Então, a pessoa que foi programada mentalmente para o fracasso, não importa se ela ganha milhões, não importa se ela tem os melhores amores do seu lado, não importa se ela tem o melhor trabalho do mundo, ela nunca vai enxergar por esse lado. Por quê? Porque o seu nível de interpretação está sendo percebido através de um modelo mental inadequado. E nós aprendemos também que esse modelo mental inadequado é aquele que nós chamamos de eu inferior. Tá? É uma construção colocada na nossa mente através de vários moldes mentais que foram se acumulando a partir do tempo, dos anos. E muita gente roda e não sai do mesmo lugar, tá? Mas uma coisa interessante é assim: Emerson, como que eu sei que está predominando na minha vida o meu eu inferior? Ora, se eu tenho um eu inferior, significa que eu tenho o eu superior. O eu superior é o estado de consciência. É a consciência que projeta, planeja, arquiteta, organiza
inclui seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Então a consciência, ela percebe o pensamento, e quando ela percebe o pensamento, ela dirige o pensamento naquilo que for melhor para o indivíduo. Nós temos uma filosofia, né, no meu trabalho, ainda que chama assim, em nosso trabalho, que nós fazemos na terça-feira, em todo o projeto, nas mentorias que eu dou, eu tenho uma filosofia, que é o seguinte: a regra áurea de Jesus é extremamente, volto a repetir, quando eu falo Jesus, não no sentido religioso, tá? Eu quero fugir o máximo do religioso. Eu quero entrar no espiritual, espiritualização, espiritualidade, tá? E não religiosidade. Então Jesus tem uma máxima, que é a regra áurea, que ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo. Qual é a filosofia? Amar o próximo como a si mesmo. Então é o seguinte: o estado de si mesmo, em equilíbrio, harmonia, tem a capacidade de encontrar o próximo e assim o amá-lo nessa estrutura. E assim o amá-lo nessa estrutura. Então é o seguinte: amar o próximo como a si mesmo significa eu estou tão me amando, no sentido de harmonia, equilíbrio, propósito, em um trabalho extremamente voltado para mim, para que eu possa me equilibrar e a partir da minha extensão surge os meus comportamentos de amor para com o outro. O que é que está acontecendo? O que é que as pessoas andam falando por aí? Amar o próximo, tá, mas e você? Né? A sua casa íntima. Agora, se o amor ao próximo ajuda você a organizar, aí também é válido. Então, se eu faço pelo outro e esse fazer pelo outro me ajuda a me organizar, ótimo. Tá? Porém, ainda você vai ter muita complicação para fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a agir para com o outro, ajudar, auxiliar o outro, você está em conflito com você mesmo dentro das suas mazelas interiores. Então, a ajuda que você vai dar ao outro vai auxiliar você a construir. Mas isso demora muito mais tempo. Porque o outro pode tomar alguns tipos de comportamento que o fato de você não estar equilibrada, faz com que você desista. Quantas vezes você começou uma coisa e de repente você, sabe, eu não quero nem mais lá, porque fizeram isso, fizeram aquilo, né? Acontece muito em ambientes religiosos, né? Você vai para a igreja, para o culto, não sei lá, para algum lugar, alguém começa a falar da sua vida, você não gosta, você já desiste logo, já vai embora e pronto. Né? Ou de repente você vai visitar a casa de um parente e alguém lá que não gosta de você, ou você não gosta de alguém. Então, quando você identifica isso, o que é que você faz? Já exclui. Quando você está num relacionamento que o relacionamento não é tão bom quando você acharia que era, você sai logo. Né? Por quê? Porque você está investindo para fora para poder curar dentro. E qual é a minha proposta? Mais rápida, mais quântica. É você investindo dentro para se curar-se e aí alcançar o de fora. Tá? E era o que Sócrates, né, na sua magnífica, na filosofia socrática, né, conhece-te a ti mesmo, olha só, e aprenderás assim, o segredo do universo, e vai contemplar os deuses e aprenderá o segredo do universo. Sócrates, né? Então, toda essa estrutura, tá? Então, o que acontece? Atenção aí, vamos pensar nisso aí. Se eu tenho um modelo mental, esse modelo mental, ele é o agente da interpretação das coisas que acontecem comigo, tá? Então, qual é a nossa grande sacada de hoje? Nós iremos fazer alguns exercícios aqui, eu vou dar algumas perguntas, vocês vão responder, vão notar, vão refletir sobre elas, para que a gente possa transcender o modelo de interpretação. E o que significa isso? Parar com o eu inferior e agir com o eu superior, dentro de uma interpretação da vida que seja mais cabível. Que seja mais cabível em quê? Qual o teu propósito? Eu fiz para quem não escutou, para quem não assistiu a primeira aula, você vai lá no meu canal, tá? Que eu coloquei a primeira aula lá, 20 minutinhos desse segmento aqui. Coloquei a primeira aula lá, depois eu vou colocar aqui, no finalzinho eu coloco lá no grupo, a primeira aula, quem quiser ir lá, vai lá e dá uma olhada na primeira aula, tá? Para poder entender o processo dessa segunda. Então vamos lá. Quem cria o modelo de interpretação não é a minha consciência. Olha só isso. Quem está criando o modelo de interpretação é os meus moldes mentais criados a partir das experiências. E se os modelos mentais criados a partir das experiências não diz de forma clara a realidade do que seja a coisa,
que acontece, significa que o meu modelo de interpretação está baseado em cima de um fragmento daquilo que eu vejo e não de uma totalidade. Tá ficando fácil? Tá difícil? Não. Tá dando para entender, né? Dando para entender? Quem tá entendendo, bota o joinha assim pra gente poder verificar aí. Boa. Estão entendendo? Isso, ótimo, ótimo. Então é o seguinte, a gente falou, acho que numa das primeiras encontro nosso, aquele encontro grande de 1 hora e pouco que a gente trabalhou, né? A gente falava que tudo que a gente vê, quando nós nos identificamos com o conhecimento que nós temos, tudo aquilo que a gente vê gera um nível rápido de interpretação. E esse nível rápido de interpretação automático, ele não faz jus na totalidade daquilo que se deve perceber. Então, o que foi que a gente falou? A gente abandona o conhecimento para contemplar a coisa como se ela fosse una, como se ela estivesse acontecendo agora. Então, quando as coisas acontecem comigo, em vez de eu ser logo a mente, olha só, a consciência, quando está dominando a mente, em vez de ser uma resposta imediata a um modelo de reflexão daquilo que acontece com a gente. Então a minha interpretação, ela não vai ser tão equivocada, ela não vai ser dentro de um patamar ilusório. A minha interpretação, ela vai ser dentro de uma investigação mais profunda. Então, os meus sentimentos, a partir desse pensamento de investigação, serão sentimentos não automáticos, e sim sentimentos criados, não automático. Alguém aperta na pessoa, a pessoa já reage. Não. Quando alguém aperta, o que é que eu faço? Eu faço uma análise para saber aquele aperto. E dentro dessa análise, eu começo a dar tempo e espaço mental para entender o sentimento que está sendo criado a partir do processo. E esse sentimento criado a partir do processo, ele me dá o meu modelo de ação. E a ação me dá o resultado. Preste atenção nisso. Então vamos lá. Como que eu sei que meu modelo de interpretação está equivocado, está no eu inferior? Você analisa o resultado que você tem. E quando eu falo resultado, é o nível de sentimento para as áreas da vida. Então, a vida está do jeito que ela está. Você está vendo ela aí do jeito que você está vendo ela, certo? E o que é que você está sentindo a partir daquilo que você tem? Vamos lá, seu relacionamento. Tá sendo uma coisa negativa? Tá? Então quem criou o seu relacionamento foi você, moldado através de conceitos da mente e não do campo consciencial. Preste atenção. Sua finança, como é que tá? Sua espiritualidade. Quando você olha para você e você não se sente bem, quando você não se sente bem, você não está legal, você sente alguma coisa, falta alguma coisa. Então significa que quem está agindo, predominando a ação, são os modelos mentais e não a consciência. Por quê? Eu vou explicar. Porque a consciência, quando ela domina, você se sente completo. Porque a consciência, ela vai ter pensamento e sentimentos que são escolhas e não sistema automático. Você vai dizer assim, mas Emerson, tudo que eu sinto e o que eu penso não são escolhas? Sim, são escolhas, mas são escolhas a partir de um modelo mental e não de um estado de consciência que domina o modelo mental. Deu para entender? Deu para entender? Certo? Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Eu coloquei um Reels, fiz um Reels lá no meu Instagram hoje falando sobre... Por que eu coloquei lá foi de propósito? Por quê? Porque a gente ia falar sobre isso hoje. Preste atenção, você é herdeiro do universo. Você. É você mesmo que eu tô falando. Você. Tá? Você é filho da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É da lei do próprio divino lhe proposto você herdar aquilo que advém dele. Então tudo que você tem já está aí. Mesmo que você venha em uma vida extremamente difícil, você tem o necessário nessa vida difícil para elevar, para transcender, para progredir. Ou você acha que você nasceu aqui simplesmente sem um planejamento? Muito pelo contrário. As pessoas que estão lá na sua vida, isso que você tem é um planejamento divino. Ninguém investe em alguma coisa sem planejar. Principalmente a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aquilo que nós conhecemos como Deus, Alá,
entre outros, né? Entre outros, Jeová, entre outros. Então preste atenção nisso. Então se você já tem isso, por que você está se sentindo infeliz? Por que você está se sentindo mal? Por que você não está encontrando a alegria, a vivacidade de viver? A alegria de viver. Por quê? Entenda isso. Isso não é normal. Entenda isso. Por que você está assistindo isso? Então vamos lá. Boa parte desses resultados, desse sentimento, ele vem, como eu já falei, do modelo de interpretação. Tá? A gente não vai trabalhar agora a estrutura elevada da consciência. A gente vai trabalhar isso no futuro. Nós estamos montando aqui uma base, mas nós podemos trabalhar o modelo de interpretação. Então vamos lá. Quando acontece alguma coisa com você, como que você interpreta? Você interpreta na viés? Qual a viés que você interpreta? Qual o caminho pavimentado que você interpreta as coisas que acontecem na sua vida? Porque a partir do momento que você tem uma interpretação sempre pautada para os lados negativos da existência, você não está vendo o todo. Entenda isso. E aí quando você começa a entender esse modelo de interpretação e começa a interpretar em um nível transcendente daquilo que está vivendo, as coisas, você começa a olhar com um olhar diferente. E as coisas começam a vir a seu encontro de maneira natural dentro de um modelo de interpretação, porque sua percepção é outra. Entenda isso. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor aqui que você pegou uma briga com o seu cônjuge. Você pegou uma briga com uma briga, né? Então, quando você interpreta dessa forma assim, ó, poxa, peraí, vamos parar. Onde aconteceu a briga? Como aconteceu? Por que aconteceu? Onde eu poderia contribuir? Onde eu poderia silenciar? Olha só isso. Então a sua consciência está jogando os detalhes para que você possa interpretar. E aí essa interpretação, você fala assim, não, peraí, mas se tudo isso aconteceu, como que eu posso fazer para viver isso ou trazer isso para a minha memória de uma maneira mais edificante para não prejudicar a mim mesmo, para eu poder encontrar e amar o outro, entenda, amar o próximo como a si mesmo. Então, vale a pena você ficar cultuando palavras negativas, sentimento negativo, pensamento negativo com relação àquilo? Então você já sai dessa ideia. Porque você já interpretou de forma diferente. Parou? Voltou agora? Voltou? Agora todo mundo está me escutando agora? Perfeito. Tá? Então é o seguinte, quando acontece algo, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar de mim, não como exemplo, tá? Que eu estou ainda crescendo junto com vocês. Nós estamos evoluindo ainda, tá? Eu passei, quem é que é? Minha testemunha aqui pode ser a Aline. A Aline, eu acho que viu essa situação, essa história. Eu passei quase 5 meses antes e 1 mês mais ou menos depois. A Aline lembra quando eu pegava um cadernozinho e colocava lá e eu dizia que era o caderno de R$1 milhão. Não sei se a Aline lembra disso. Se lembra, bota um joinha aí, Aline. Eu dizia, Aline, esse é o caderno de R$1 milhão. E eu ficava escrevendo um projeto que eu tinha criado para a empresa. Eu passei 5 meses antes e 1 mês escrevendo. Então foi 5 meses preparando e 1 mês escrevendo. Quando eu terminei o projeto todinho, cheguei para o dono e entreguei, ó, tá aqui o projeto. Na primeira observação ele falou, que massa, que maravilha, que extraordinário. Nós vamos, semana que vem, reunir com toda a cúpula da empresa para a gente botar seu projeto em prática. Na semana que vem eu fui lá que entreguei o projeto, os 2 que estavam lá falou assim, eu quero que você pare tudo e cancele com isso agora. Então vamos lá. 6 meses preparando um projeto, gratuito, não ganhei nada com isso. Fiz o projeto, quando cheguei lá eu fui barrado. Primeiro, esse projeto, antes de ter ido para a questão, eu falei com eles antes, então eles me autorizaram a fazer o projeto, eu fiz o projeto, entreguei e foi barrado. Ele falou para mim assim, pare agora, não queremos mais isso. Pare agora, não queremos mais isso. E daí o que foi que eu fiz? Vamos lá. Naquele momento que você sentiu frustração, você sentiu ali
Toda aquela, caramba, trabalhar pra caramba, né? Alguém já sentiu isso já? Trabalhar pra caramba, lutar pra caramba e não ser reconhecido, vocês se identificam com isso? Não ser reconhecido, né? Cara, que massa. Não ser reconhecido, não ser visualizado, jogaram fora meu projeto. Cara, quando eu saí daquela história que eu fechei a porta, foi como se o mundo tivesse caído ali. 6 meses. Só eu sei as noites que eu passei escrevendo. Modelo de interpretação. Na hora que eu percebi isso, eu parei, fui lá no canto do estoque, fiz uma boa oração, uma boa prece, identifiquei e percebi que o meu pensamento era um pensamento destrutivo. Não iria me levar para canto nenhum. Vinculado com o sentimento destrutivo, e viu que o pensamento destrutivo vinha o que? O sentimento de destruição. Isso não ia ser legal para mim. Então, na hora que eu fiz, eu falei assim, ó, olha o que eu fiz, ó, transcendi a perspectiva minha. Falei, não, peraí. Se eu fiz para eles e eles não aceitaram, eu vou guardar que eu posso, olha a interpretação, posso usar para outra situação. E o projeto que eu tinha feito, eu vou cancelar e vou me dedicar no projeto meu pessoal. Então aquilo foi um combustível para que eu fizesse o projeto pessoal. Hoje nós estamos aqui fazendo essa live, aqui, esse encontro nosso, por quê? Porque eu me dediquei a, em vez de investir o tempo na transformação de empresas, eu comecei a investir meu tempo na transformação de pessoas. Hoje fazendo mentoria com diversas pessoas, transformando elas. Se eu tivesse como empresa, será que eu estaria fazendo esse trabalho hoje? Entendam isso. Entendam? Então hoje a gente já começa a ter um bom ganho com isso. Entendam? Mas para isso, naquele mesmo horário, eu fechei o caderno de 1 milhão. É isso aqui, né, Aline? O pretinho, né? Ó, tá aqui, ó, a prova. Fechei o caderno de 1 milhão, repleto de escrito. Fechei o caderno de 1 milhão e abri o caderno da consciência que vale a eternidade. Entendeu isso aí? Mas foi o que eu fiz, presta atenção, o que foi que eu fiz? Eu saí de um modelo mental que eu percebi que isso não ia trazer futuro para mim, então para que ficar ali? Agora interpreta isso para todas as situações da sua vida. Para que ficar com esse pensamento, com essa ideia? Por que não perdoar? Quanto tempo você não perdoa? Transcenda. Há quanto tempo que você não deixa para lá as coisas negativas? Há quanto tempo você não procura evoluir seu pensamento com relação àquilo que já passou no passado? Há quanto tempo? Então você gera uma interpretação positiva para você, porque tudo é aprendizado, mas isso requer que você tenha disponibilidade para fazer isso. Mas tem gente que é apegado a coisa ruim e negativa. Agora, para a gente finalizar, olha a frase, escuta essa frase. Toda vez que você se apega a coisas ruins e negativas e passa muito tempo nela, você não pode ter resultados extraordinários com as bases de lama. Certo? Você não pode ter resultado extraordinário com a base ruim. É impossível, é contra a lei você plantar abacaxi e colher banana. É contra a lei. Não tem como isso acontecer. Então, você primeiro tem que fazer o quê? Interprete tudo que acontecer na sua vida para o melhor. E segundo, nota isso aí, viu? Interprete tudo que acontecer na sua vida para o melhor. E segundo, perceba tudo de ruim que você já passou, já viveu na sua interpretação e transcenda essa interpretação para coisas melhores. Urgente. Se for possível, peça perdão, vá atrás de alguém que você gostaria de falar. Resolva isso. Resolva internamente. Porque não tem como você ir para a luz carregando sombra. Não tem como. Então você tem que fazer essa cura interna. Tá? A cura interna. Então entenda. Tudo, eu não vou... É 20 minutos, não posso detalhar. Né? Então tudo que acontece, você precisa transcender essa interpretação para o que seja melhor. Então eu vou dar aqui 5 perguntas. 5 perguntas para que você possa começar a pensar hoje, tá? A partir de hoje sobre isso, até semana que vem. 5 perguntas. Primeira pergunta é o seguinte:
Você tem consciência do pensamento negativo? Tá, a primeira pergunta é isso. Então comece a analisar o seu pensamento, porque às vezes está tão no automático que o que você está sentindo e pensando é ruim e você não está percebendo isso. Né? Então assim, tenha clareza do que você está sentindo. Primeira pergunta. Então de vez em quando você para um pouquinho de frente desse caderno que você está escrevendo e você... Cara, para isso aqui eu tenho um pensamento ruim. Para isso aqui é inveja, isso aqui é egoísmo, isso aqui é vaidade, isso aqui é maldade mesmo. Tenha consciência. Isso aqui é milindre. Tenha consciência. Né? Segundo, questione como vou questionar o meu pensamento. Coloca aí, como vou questionar o meu pensamento. Segundo. Então é o seguinte, se o primeiro é consciência do pensamento negativo, o segundo é como posso questionar meu pensamento. Tá? Isso aqui é uma pergunta. Que a resposta é o seguinte, como é que você pode questionar? Peraí. O que eu estou sentindo é legal? Isso é bom ou é ruim? Preciso me afastar ou me aproximar? Questione. Tá? Terceiro, preciso buscar evidências. Bota aí, terceiro, preciso buscar evidências. São 5 pontos. Terceiro, preciso buscar evidência. Então, se o primeiro é conscientização do pensamento negativo, o segundo é questionar o pensamento, o terceiro, eu tenho que buscar evidências. Aquilo que eu estou pensando é realmente isso? Como que eu posso ter certeza? Porque às vezes é só um modelo de resposta imediata. Alguém falou de você, você automaticamente você descobriu automaticamente, peraí, calma. Pensa. Tem certeza disso aí? O quanto que você analisa ou apenas é o ponto de vista, que é apenas a vista de um ponto? Ou o quanto que você analisa? Se é possível, você pergunta, deu para entender? Você pergunta, você procura investigar? Quarto ponto, reestruture o seu pensamento. Então, se o primeiro, eu tenho consciência do pensamento negativo, o segundo, eu questiono esse pensamento negativo, o terceiro, eu busco evidência para ter certeza dele, o quarto é reestruturar o pensamento. Como é que eu vou reestruturar o pensamento? Percebo o que você está percebendo e pergunto para você, isso vale a pena para mim, porque eu preciso amar o próximo, olha só, como a mim mesmo, eu preciso me amar, isso vale a pena para mim? O quanto que isso é tóxico, que isso é ruim, que isso é negativo para a minha vida? Tá? Então agora eu estou fazendo o quê? Eu estou reestruturando o pensamento. Então, em vez de eu ficar nesse modelo, eu tenho que buscar soluções. Eu tenho que olhar aquilo como forma de aprendizagem. Eu tenho que procurar o lado positivo daquilo ali. Deu para entender? Isso é reestruturar o pensamento. Eu tenho que ressignificar. Agora vamos lá. Quinto ponto. Pratique o novo padrão de pensamento. Quinto ponto. Pratique o novo padrão de pensamento. O que é praticar o novo padrão de pensamento? O que é fazer isso? Praticar o novo padrão de pensamento é na ressignificação, na solução, na oportunidade de aprendizado que você teve, no pensamento positivo, você se manter em um pensamento altruísta, um pensamento extremamente grandioso naquilo que você pode fazer. Então vamos repetir a lógica aqui. Algo aconteceu do passado ou agora. Eu tenho consciência do meu pensamento negativo. Procuro questionar esse pensamento, tá? Por que eu estou sentindo isso? Busco evidência para saber se o que eu estou sentindo é realmente, faz jus, porque pode ser apenas um modelo de interpretação. Deu errado o seu relacionamento lá atrás. Aí você está namorando com a pessoa agora. A pessoa fez um comportamento, por conta da sua experiência, sua mente é automática. Ih, já vai dar errado, olha o que ele está fazendo já, entendeu? Você não dá aquele tempo. Até financeiramente, você recebe o dinheiro, o que é que você diz? Misericórdia, recebi o dinheiro, já vou pagar um monte de dívida, amanhã eu já estou liso. Pronto, é um modelo de interpretação automático. Automático, você nem parou para ver se isso é verdadeiro. E aí vem seu comportamento. O que é que você vai fazer depois? Reestruturar o pensamento. Então, rapaz,
dizer que isso está acontecendo comigo é negativo. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou reestruturar. Como é que eu reestruturo? Busco solução, olho aquilo como oportunidade de aprendizado e coloco o pensamento negativo. E o quinto ponto, eu pratico esse novo padrão de pensamento, eu me mantenho nele. Então a gente deu aqui 5 pontos. Se você fazer isso a partir de amanhã, de hoje, analisar, e isso aqui é conteúdo pesado, então você precisa analisar, parar, pensar, investigar, né? Para as coisas que já vão acontecendo. Se você começar a ver e fazer isso, você já vai começar a ter um novo resultado emocional, uma nova percepção, automaticamente mais brandura, mais calma, mais intuição. A glândula pineal, que é a glândula da intuição, que favorece a nossa transcendência espiritual, favorece a gente ver detalhes que uma mente comum, vamos assim dizer, não consegue ver. Se você exercita essas reflexões, esse olhar para dentro, como dizia Sócrates, você começa a desenvolver estrutura na glândula pineal e você acaba abrindo as dimensões da intuição. Você acaba abrindo as dimensões para perceber coisas que a olho nu você só consegue ver o início do iceberg, porque é a ponta. E quando você começa a ter esse tipo de intuição, você olha para a situação, você começa a ver além daquilo. E isso é muito gratificante, isso é muito bom. Agora, isso só acontece quando você evolui sua forma de pensamento, sua forma de sentimento, sua forma de interpretação das coisas que acontecem. Nesse ponto de vista, não existe sofrimento. Olha só isso. Nesse ponto de vista, existe oportunidade de aprendizado. Tudo que acontece negativo com a gente é um aprendizado. Olha só, a transcendência do pensamento. Então, se eu estou com dor de cabeça, é um aprendizado. Então, em vez de eu me martirizar, ai meu Deus, não, eu vou ali, tomo um remédio, fico tranquilo, ajudo o meu corpo a se reestruturar, porque faz parte do processo. Mas eu já vou encarar a dor de cabeça sem ser masoquista como uma oportunidade de evoluir. Então, naquele problema, eu estou evoluindo assim. Porque, como diziam os sábios da vida, diamantes são construídos dentro da pressão dos acontecimentos. E você é uma pedra preciosa que tem que transcender a estrutura para diamante ou adamanto, que é um dos minerais mais fortes do universo. Entenda? E não se... Uma vez eu escutei essa frase, eu acho que foi de Emmanuel, que ele dizia assim: não se faz anjos adornados de vidro ou de cristais. Você toca assim, ó, quebra. Todo anjo é construído de adamanto. Então toda pessoa que quer evoluir, quer crescer, é construído de adamanto. Não pense que o seu resultado extraordinário da sua vida vai vir sobre ornamentos de cristais, que você faz assim, quebra. Todos que construíram dessa forma desmancharam tudo, tá? Então não esqueça disso. Beleza? Então vamos finalizando aqui. Deixa eu